O ministro Benedito Gonçalves votou pela cassação de Bolsonaro. E ele não fez só isso, ele simplesmente destruiu toda a defesa do ex-presidente, rebatendo cada um dos pontos apresentados por ela. E ele fez mais porque ele abriu também a porta para a condenação penal do Bolsonaro, relacionando esse caso do TSE com os demais inquéritos que o Bolsonaro possui nas costas lá no STF. O voto foi um voto tão forte, mas tão contundente, que vai ficar difícil para o Nunes Marques e também para o Raul Araújo votarem diferente do voto do relator. Raul Araújo, que ao que tudo indica, não vai pedir vistas como Bolsonaro gostaria que ele fizesse. Você viu o que o Benedito Gonçalves fez com o Bolsonaro? Foi um voto que você gostou? Você percebe que a defesa de Bolsonaro está destruída? Você acha que essa cassação abre também as portas para a prisão do Bolsonaro? Deixe seu like se você curtiu o voto do Benedito Gonçalves e se inscreva no canal. O primeiro voto acabou sendo mesmo do Benedito Gonçalves, como já era esperado, ele que foi o relator do caso. Essa foi a segunda sessão da cassação do Bolsonaro. Ela foi interrompida após o voto do Benedito Gonçalves e será retomada amanhã às 9 horas da manhã. E porque foi um voto muito longo, foram 382 páginas lidas e 3 horas de duração, algo assim bastante extenso. E foi um voto extremamente contundente, porque ele rebateu todos os pontos apresentados pela defesa do Bolsonaro. E foi um voto assim tão acachapante e destruidor para a defesa que ele vai poder influenciar os outros votos, principalmente do Nunes Marques e do Raul Araújo, que são os dois votos que o Bolsonaro poderá receber a seu favor. Os outros 4 votos, Bolsonaro sabe que vai ter contra ele. Vai ficar difícil para o Nunes Marques e para o Raul Araújo sustentarem essa posição. Até porque o Alexandre de Moraes, segundo Josias de Souza, e eu concordo com ele, Josias de Souza do UOL, foi muito meticuloso na preparação desse julgamento. Faz meses que o Alexandre de Moraes tem adotado os mínimos detalhes para que esse processo de cassação do Bolsonaro termine antes do primeiro semestre. Porque quando o primeiro semestre acabar, o judiciário vai entrar no período de recesso. E vai ser muito ruim para a nação esse processo se alongar demais. Então o Alexandre de Moraes, ele preparou, teve encontros com Lula para a seleção dos próximos ministros do TSE, como aconteceu. A duração das sessões já era esperado até mesmo que o Alexandre de Moraes encerrasse a sessão depois do voto do Benedito Gonçalves e com uma atuação nos bastidores. Isso ficou muito claro no momento mais importante do julgamento, porque não foi o voto do relator. O momento mais importante foi justamente no encerramento, porque quando o Alexandre de Moraes assumiu a palavra após o voto do Benedito Gonçalves, ele passou a palavra para o Raul Araújo, que é o bolsonarista que possui toda a expectativa de pedir vistas, até porque foi pressionado pelo Bolsonaro. E ele falou o seguinte: ministro Araújo, Raul Araújo, você quer votar agora ou deixar para a próxima sessão devido ao horário avançado? E aí o Raul Araújo falou o seguinte: não, eu vou votar na próxima sessão. Porque se ele fosse pedir vista, ele poderia falar assim: não, eu quero preferir meu voto agora e eu vou pedir vistas diante de toda a situação. Papapiriri pororó. Ele poderia ter feito isso, ele gastaria 5 minutos ou até menos para fazer o pedido de vista, mas o que ele fez, ele optou por votar na próxima sessão, dando assim um indício que não vai fazer o pedido de vista para o Bolsonaro. Esse voto ele é muito importante e eu acredito que o Raul Araújo vai votar junto com o relator contra o Bolsonaro, ou seja, a favor da cassação. O que seria terrível para a sua defesa e para a estratégia do perseguido. O Raul Araújo, ele é alguém muito discreto, introspectivo, que não gosta dos holofotes. E ele ficou bastante incomodado com a repercussão que teve o caso lá do Lollapalooza, quando ele proibiu manifestações políticas. Ele não sabia do tamanho e do impacto do festival. Então ele recebeu muita atenção indesejada ao ter proibido as manifestações da Pablo Vittar. Então ele quer evitar toda essa indisposição agora. E o Bolsonaro, ao falar que espera que o Raul Araújo peça vistas, pressionou o ministro. E talvez ele não vá querer se indispor com os seus pares, porque o seu voto vai ser um voto vencido, e ele vai assumir justamente o lugar de corregedor-geral eleitoral no lugar do Benedito Gonçalves muito em breve. Então ele vai se indispor por causa do Bolsonaro? É óbvio que não. O Bolsonaro, depois de tudo isso, segundo informações da Bela Megali, vai pedir recurso no
STF. Isso é óbvio, o Bolsonaro não pode simplesmente ser cassado e abrir mão de todos os seus direitos. Não, ele tem que esgotar todos os recursos. E um desses recursos é justamente solicitar ao STF que haja essa possibilidade de reverter a cassação. Isso não vai acontecer. Os ministros do STF vão referendar o voto e a decisão do TSE. Isso já é certo. E o STF nem vai se constranger em referendar a posição do TSE, porque a cassação do Bolsonaro já é algo pacificado. Todo mundo já sabe que isso vai acontecer há meses. Então não vai haver nenhum tipo de impacto à imagem do tribunal com a cassação do Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que não tem a mínima chance no STF, mas ele vai fazer esse jogo de cena. O Bolsonaro, na verdade, ele não está preocupado com a cassação. A cassação para ele é irrelevante, porque ele vai ficar inelegível até 2030. Ele vai poder disputar 2030, ao que tudo indica por conta das datas, né, dos prazos. Mas o Bolsonaro não vai disputar 2024, que seria o pleito mais imediato. Ele até falou que pode disputar ali para ser vereador, mas isso não vai acontecer. O que o Bolsonaro quer mesmo é talvez 2026, fazer uma disputa ali para o Senado. Então, se 2024 está fora de questão, mesmo não faz parte da intenção do Bolsonaro, os impactos práticos para o Bolsonaro dessa cassação são praticamente nulos ou inexistentes, porque até 2026 ele acredita que possa ter algum recurso, alguma reviravolta e conseguir recuperar os direitos políticos dele. Então, prático, não há nenhuma diferença. Ele não tem medo disso. O que ele tem medo na verdade, o tribunal não ser intimidado para quando começar o processo para prendê-lo. O medo do Bolsonaro é justamente a prisão. E se o tribunal, ou o STF no caso, não se sentir intimidado ou constrangido a condená-lo pela decisão do TSE, como que vai ser durante os processos dos outros inquéritos? E mais além, a cassação do Bolsonaro abre as portas e dá elementos justamente para a prisão do ex-presidente. Esse é um ponto muito importante. Pelo seguinte, o voto do Benedito Gonçalves, ele foi avassalador, como nós já dissemos. Mas o Benedito Gonçalves, além de destruir a defesa do Bolsonaro, ele foi além. Ele disse o seguinte, que há um entendimento, isso ficou muito claro nas palavras dele, que caso os seus pares sigam o seu parecer e votem pela cassação do Bolsonaro, vai ser expedida uma ordem e vai ser enviado essa ação, essa sentença à PGR. E lá na PGR, ela vai tende a cair no colo do substituto do Augusto Aras, que vai ser indicado pelo Lula. Então nós temos uma sentença que vai para a PGR para que possa ser aberta mais uma ação criminal contra o Bolsonaro. Por isso que o voto foi terrível, mas não para por aí. O Benedito Gonçalves falou o seguinte, olha, essa reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores, que é o motivo de toda essa peça que nós estamos discutindo aqui, ela foi financiada ou foi patrocinada com recurso público. Ou seja, dinheiro público foi utilizado para fazer essa reunião, que agora é um crime eleitoral do Bolsonaro e por isso que ele vai ser cassado. Então, eu recomendo que o Tribunal de Contas da União pegue essa sentença e investigue também esse caso. E aí, ele simplesmente jogou a pá de cal em cima do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, e por quê? O Alexandre de Moraes e outros procuradores que estão ali no caso, nos outros inquéritos do Bolsonaro, eles têm como tese, e é essa tese que vai prender o Bolsonaro, que existia dentro do Palácio do Planalto uma organização estruturada para atacar as outras instituições da República. Todas as ações envolvendo o Bolsonaro, elas surgem justamente da existência dessa organização. Inclusive a reunião dos embaixadores. Porque toda aquela apresentação, aqueles dados, aquelas informações do Bolsonaro surgiram de algum lugar, surgiram dessa organização. Que depois passou os documentos para o Mauro Cid, atacava o ministro do Supremo, atacava os adversários. Essa organização incluía o próprio gabinete do ódio, né, que era operacionalizado pelo Carlos e pelo Eduardo. Então o que o Benedito fez? Olha, eu quero que você, TCU, investigue esse caso do Bolsonaro, porque essa organização recebia dinheiro público para atacar as demais instituições da República. Então ele fecha completamente o cerco, porque agora é colocado na conta também do Bolsonaro recursos públicos desviados, não desviados, né, mas utilizados para atacar
a própria República. Isso é simplesmente fatal para Bolsonaro. O voto do Benedito Gonçalves foi um voto terrível. Se o Bolsonaro ficou acordado sem ter nenhum tipo de medicamento para dormir, ele deve ter chorado no banheiro da mansão nova dele lá em Brasília. E sem dentadura, porque ela deve ter com toda certeza caído dentro da privada.